Rodrigo Pacheco é reeleito para mais 2 anos na presidência do Senado. 27 parlamentares eleitos nas eleições de 2022 tomam posse no Senado Federal em Brasília. E você vai ver também. Pai de Arthur Lira passa mal no plenário e sessão da Câmara é interrompida. Americanas interrompe contratos com fornecedores e encerra serviço de televendas. Trabalhadores de diversos setores realizam a maior greve dos últimos 11 anos no Reino Unido. Pela segunda vez, Tom Brady anuncia a aposentadoria do futebol americano. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Rodrigo Pacheco recebeu 49 votos e foi reeleito presidente do Senado ainda no primeiro turno, agora há pouco. O senador do PSD de Minas Gerais derrotou Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, ex-ministro de Jair Bolsonaro, que teve 32 votos. Pacheco tinha o apoio da maioria dos partidos e do presidente Lula. Ele ficará mais 2 anos no comando do Senado. Marinho representava a ala de Bolsonaro na casa, que está na oposição, e teve apoio de alguns dissidentes do bloco de Pacheco. E os 513 deputados federais e 27 senadores eleitos em 2022 tomaram posse hoje em Brasília. A segurança foi reforçada na esplanada dos ministérios. A cerimônia começou por volta das 10 da manhã. No plenário, em pé, os deputados ouviram o texto de posse lido pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Em seguida, os 513 parlamentares foram chamados um a um para fazer o juramento. Enquanto o juramento estava acontecendo, o pai de Arthur Lira, Benedito de Lira, passou mal. Benedito, de 80 anos, foi socorrido por brigadistas. O presidente da Câmara saiu às pressas da mesa. A sessão foi suspensa e retomada minutos depois. Sem fazer referência ao pai, Lira retornou ao plenário e foi aplaudido. Dos 513 deputados que tomaram posse hoje, o maior número é de parlamentares reeleitos, 295. Logo após a posse, os parlamentares já tiveram o primeiro compromisso, a eleição dos 11 integrantes da mesa diretora. O cargo principal é de presidente. Do outro lado do Congresso, 27 senadores tomaram posse por volta das 3 da tarde. Logo depois, eles também participaram da votação para escolher um novo presidente do Senado para os próximos 2 anos. E os novos parlamentares já chegaram com uma importante missão, a de escolher os presidentes das casas. E que assumem o posto definem por meio de votação secreta a composição das novas mesas diretoras da Câmara e do Senado, que têm a competência de dar andamento às funções das casas legislativas pelos próximos 2 anos. Para a Câmara, Arthur Lira, atual presidente da Casa, tem o apoio da maioria dos deputados. Chico Alencar se candidatou ao cargo na tentativa de marcar oposição contra Lira e Marcel Van Hatten também deve apresentar seu nome. Para um candidato ser eleito, é necessário a presença de 257 deputados. Para vencer em primeiro turno, o candidato precisa dos votos da maioria absoluta dos parlamentares presentes. Se for necessário, é realizado um segundo turno de votação entre os 2 mais bem votados. Quanto maior o bloco ou partido, maior também deve ser o número de cargos na mesa diretora. Esses blocos valem inclusive para a distribuição das presidências e para a composição das comissões pelos próximos 4 anos. Cada parlamentar escolhe os 11 cargos da mesa diretora na urna eletrônica. A votação é secreta. E a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro estava presente no Congresso para acompanhar a votação que definiria a presidência do Senado. Ela foi fazer campanha para o senador Rogério Marinho, que concorreu ao cargo contra Rodrigo Pacheco.
Michele estava acompanhada de seu irmão Diego Torres Dourado, nomeado como assessor especial do governo de São Paulo por Tarcísio de Freitas. E o governo do presidente Lula exonerou hoje 13 ministros com um cargo eletivo para reforçar a votação dos candidatos do governo à presidência da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. As exonerações foram publicadas no Diário Oficial da União. Dos 13 exonerados, 12 assumem hoje os cargos para os quais foram eleitos. A exceção é o senador Carlos Fávaro, que está no meio do mandato. Todos os exonerados devem retomar os cargos na esplanada nesta quinta-feira. E o programa do governo que dá desconto para o pagamento de dívidas com a União, referente a pendências pertinentes a uma ação judicial, começou a valer. Até abril, o projeto Litígio Zero vai dar até 50% de abatimento para pequenas empresas quitarem seus débitos. O objetivo do governo federal com o lançamento do programa é diminuir a quantidade de dívidas das pessoas e das empresas em ação judicial com a União. O programa de redução de litigiosidade fiscal, ou Litígio Zero, já entrou em vigor e vai valer até o dia 31 de março. A adesão deve ser a partir da abertura de processo digital no portal ICAC da Receita Federal. O projeto de desconto é destinado tanto para pessoas físicas, micro e pequenas empresas, em que a redução da dívida pode chegar a 40% ou 50% do valor total, incluindo o imposto federal, além de juros e multa. O objetivo do programa é reduzir o número de processos em tramitação no Fisco e no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Os benefícios variam conforme o tamanho da dívida. Pessoas físicas, micro e pequenas empresas com dívida de até R$ 78.120 vão ter desconto de até 50% do valor total. Já as empresas com dívida acima de R$ 78 mil podem ter o desconto total sobre o valor de juros e multa. O Litígio Zero entrou em vigor a partir de uma série de medidas econômicas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para reduzir despesas e aumentar a arrecadação federal. Ao todo, o programa foi pensado para atingir até 150 mil pagadores de impostos, entre pessoas físicas e jurídicas. A proposta tem potencial de arrecadar até 35 bilhões de reais em receita para a União em um ano. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, alterou as regras para o registro de armas de fogo no Brasil. Agora, armas de uso permitido ou restrito, depois do decreto de maio de 2019, terão de ser registradas também no Sistema Nacional de Armas da Polícia Federal. A partir de hoje, o cadastro das armas deverá ser feito em até 60 dias. Além do procedimento online, os portadores de arma de uso restrito devem agendar uma ida à Polícia Federal quando será apresentado o armamento e o registro no Sistema de Gerenciamento Militar de Armas. Caso a nova regra não seja cumprida, pode levar à apreensão da arma por infração administrativa. Os demais procedimentos para obter posse ou porte de arma ou outros registros exigidos por lei não tiveram alteração. O formulário está disponível no site da Polícia Federal, que vai solicitar a identificação da arma e do proprietário, como o nome, CPF ou CNPJ, endereço de residência e do acervo. No dia 2 de janeiro, o presidente Lula assinou um decreto que suspende o registro de novas armas de uso restrito de caçadores, atiradores e colecionadores e interrompe também as autorizações de novos clubes de tiro. O decreto condiciona a autorização de porte de arma à comprovação de necessidade. E mudando de assunto, olha só, o Brasil está liderando uma pesquisa que pode revolucionar a agropecuária no país. Em Santa Catarina, a Embrapa Suínos e Aves realiza um estudo para desenvolver carne de frango cultivada em condições controladas de laboratório. É um novo produto que se assemelha a filés de peito de frango desossados. Deve estar pronto para análises nutricionais até o fim deste ano. Muita gente não sabe nem o que é. Sabe o que é carne cultivada? Não sei o que é. Você já ouviu falar, você conhece a carne cultivada? Não conheço. Estou vendo falar agora pelo senhor. Nunca ouvi falar. Tenho a menor ideia do que seja. A carne cultivada é uma proteína sintética produzida em laboratório. E você comeria? Nesse caso, sim. Mas se eu não soubesse, não. Se eu soubesse a procedência, provavelmente eu provaria, sim. A carne, para mim, ela tem que ser natural. Ou natural ou não.
ou nada. Mas cultivada, jamais. É para quem come arroz com ovo, come tudo. Isso aí é o de menos. Se a carne for boa, não é diferente provar ou não. A gente sempre tem que provar algo novo, né? Sempre experimentar algo novo. Pois é, o que parece roteiro de filme de ficção científica já está acontecendo em 2023 de forma pioneira no Brasil. Hoje, essas são as opções de carnes que temos à disposição para a nossa alimentação. Mas com a tecnologia, proteínas alternativas estão sendo criadas em um ambiente controlado, a partir de células de aves. A pesquisa tem o objetivo de atender à alta da demanda do consumo de proteínas ao longo dos anos. A carne cultivada, ela é feita através da extração das células de um animal, ou então de um ovo. Por exemplo, a gente aqui na Embrapa Suínos e Aves trabalha com essas duas cadeias, né? Suínos e aves. Você consegue ali simular condições de oxigênio, de temperatura, de agitação. Então, isso a gente faz fora do animal, mas a gente simula o que acontece dentro do organismo do animal. É possível em 2 semanas você conseguir fazer um produto. A Embrapa optou por começar a estudar o cultivo de carne de frango pelo fato de ser uma das proteínas mais versáteis, consumidas em todo o território nacional, além de um dos alimentos mais completos, importantes para dietas saudáveis. É que ele tenha propriedades nutricionais muito semelhantes. Então, quem sabe no futuro as pessoas não possam ter uma bioimpressora em casa que vão escolher, eu quero um produto com, sei lá, 25% de proteína, 5% de gordura, 2% de fibras. Então, nessa tecnologia, é possível fazer produtos de qualidade nutricional igual ou superior. E quanto à textura, pelos estudos que eu tenho visto de Israel, Singapura e Estados Unidos, que estão bem avançados, eles conseguiram, para a carne de frango, chegar numa textura muito similar ao produto tradicional. O mercado global de carne de aves vem crescendo e apresenta, de acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, uma estimativa de consumo de aproximadamente 131 milhões de toneladas em 2026. Entre os países que já estudam a carne de frango cultivada estão Canadá, República Tcheca, Estados Unidos, Japão, Israel, França, África do Sul e Suíça. Em 2020, Singapura aprovou legislação para comercialização de frango empanado cultivado. No ano passado, os Estados Unidos concederam aprovação para uma empresa da Califórnia produzir frango cultivado. Na Holanda, também em 2022, o parlamento legalizou a degustação da carne cultivada sob condições controladas. Aliás, foi neste país que foi apresentado pela primeira vez, em 2013, um hambúrguer cultivado. Ela pode ser vista dessa forma, né, para a pessoa aumentar a sua ingestão proteica ou fazer, vamos dizer assim, fazer uma refeição diferente do que se está acostumado, né? Mas eu acredito que, num primeiro momento, esse produto ainda não vai ser muito acessível. Eu digo isso porque, na Singapura, por exemplo, se você for converter o valor que eles estão cobrando lá, seria mais ou menos R$90 na nossa moeda. Então, assim, em um primeiro momento, acredito que esse produto ainda não estará acessível à população. Seria mais um artigo de luxo, vamos dizer assim. No Brasil, ainda não há legislação sobre o tema, mas o Plano Nacional de Proteínas Alternativas está em processo de criação pelo Ministério da Agricultura. O plano engloba alimentos e seus ingredientes de base proteica originados de plantas, insetos, fungos, algas e outras fontes alternativas. O projeto da Embrapa está em uma lista de 22 selecionados em 2021 pelo The Good Food Institute, organização não governamental que atua na arrecadação de recursos e financia iniciativas globais. Bem, enquanto a carne cultivada não chega ao nosso prato, eu vou aqui provar um delicioso churrasco, bem natural e com aquele cheirinho que a tecnologia, infelizmente, ainda não permite chegar até você através da televisão. O Léo gostou, né? Gostou, né? Você viu a cara dele? E veja a seguir: Americanas interrompe contratos com fornecedores e encerra serviço de televendas. E ainda, pela segunda vez, Tom Brady anuncia a aposentadoria do futebol americano. Nós voltamos em instantes, até já. Estamos de volta, 18 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília.
E a gigante Lojas Americanas interrompeu os contratos com fornecedores terceirizados e encerrou os serviços de televendas. A decisão acontece em meio ao processo de recuperação judicial, pelo qual a companhia vem passando decorrente de um escândalo contábil de 20 bilhões de reais no mês passado. Ao ligar para fazer uma compra, o cliente é atendido por uma mensagem gravada informando a descontinuidade do serviço. A Americanas afirmou que segue atuando em seu processo de recuperação judicial com o objetivo de garantir a continuidade das atividades, incluindo o pagamento de salários e benefícios aos funcionários. O plano de recuperação vai definir quais serão as ações da empresa para os próximos meses e será amplamente divulgado assim que for finalizado. A empresa informou ao mercado nesta quarta-feira que avalia pedir um financiamento de R$1 bilhão para manter o caixa e honrar o pagamento das dívidas. A decisão ainda está em estudo pelos acionistas da empresa. O INSS começou a pagar hoje a aposentadoria acima do piso com um novo reajuste. Para quem recebe um salário mínimo, o pagamento com aumento já começou. Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, que ganham mais do que um salário mínimo, já começam a receber o benefício com reajuste de 5,93%. O calendário vai até o dia 7 de fevereiro. Para aqueles que recebem um salário mínimo, o pagamento começou em 25 de janeiro, com um novo piso de R$ 1.302. Esse é o valor mínimo para aposentadorias, pensões por morte e auxílios-doença em 2023. Já o aumento acima do piso é baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que fechou 2022 com alta de 5,93%, segundo dados do IBGE. O INPC mede a variação dos preços para as famílias com renda mensal entre 1 e 5 salários mínimos. Mas esse reajuste não deve ser aplicado a todos os beneficiários. Quem começou a receber os pagamentos a partir de fevereiro do ano passado vai ter a correção proporcional à inflação acumulada do mês do início do benefício até dezembro. Com o índice, o teto do INSS, que estabelece o valor máximo de qualquer benefício pago pelo Instituto, também foi reajustado de R$ 7.087 para R$ 7.507 em 2023. O Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, aumentou as taxas de juros do país em 0,25 ponto percentual hoje, em 4,5% para 4,75%. O resultado está dentro das expectativas de mercado. O Fed indicou ainda que os dados analisados determinam a resiliência do mercado de trabalho e o ritmo de crescimento dos salários. Mesmo com as leituras recentes de que a inflação está diminuindo. O avanço dos juros nos Estados Unidos começou a desacelerar em um cenário do combate à inflação persistente. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar inverteu o sinal e fechou o pregão em queda nesta quarta-feira, com investidores repercutindo a nova alta de juros por parte do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, e à espera da decisão do Banco Central brasileiro. A moeda norte-americana recuou 0,25% e encerrou o dia cotada a R$ 5,06 na venda. O índice de preços ao consumidor semanal voltou a acelerar 0,80% na última leitura de janeiro, acumulando alta de 4,61% nos últimos 12 meses. Os dados são do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. 4 das 8 classes de despesa componentes do índice registraram acréscimo em suas taxas de variação. A maior contribuição para o resultado do Índice de Preços ao Consumidor semanal partiu do grupo Educação, Leitura e Recreação, cuja taxa de variação passou de 2,14% na terceira quadricemana de janeiro de 2023 para 3,28% na quarta quadricemana de janeiro de 2023. Nesta classe de despesa, cabe mencionar o comportamento do item cursos formais,
cujo preço variou 7,45%, ante 4,75% na edição anterior do IPCS. A próxima apuração do IPCS, relativa aos 30 dias até a primeira semana de fevereiro, será publicada no dia 8, com segmentação regional no dia seguinte. Trabalhadores de diversos setores realizaram hoje a maior greve dos últimos 11 anos no Reino Unido. Cerca de 500 mil profissionais paralisaram as atividades para pedir melhores salários. O país vive a pior inflação dos últimos 41 anos. Quase 20 mil escolas da Inglaterra e do País de Gales foram afetadas pelo primeiro dos 7 dias de greve convocados para fevereiro e março por professores do ensino infantil e do ensino médio. É realmente uma escolha política, porque eu sei que há dinheiro nesse país. É um dos países mais ricos da Europa. Só que os estudantes das escolas públicas não são valorizados. Onde trabalho atualmente, nós não tivemos uma viagem escolar nos últimos 12 anos. Então eu acho que há uma ligação entre menos dinheiro para as escolas e menor qualidade de ensino aos alunos. A greve dos professores coincide com uma das muitas aprovadas por maquinistas de empresas ferroviárias e com a paralisação de trabalhadores de 150 universidades. Cerca de 100 mil funcionários de ministérios, portos, aeroportos e até de centros de exame de habilitação também cruzaram os braços. No total, até 500 mil de pessoas pode estar em greve no Reino Unido. Os profissionais de enfermagem também vão realizar, em 6 e 7 de fevereiro, mais 2 dias de greve, depois de frustradas negociações com o governo britânico por reajustes salariais. E olha só, uma das grandes estrelas da história da NFL, Tom Brady, anunciou pela segunda vez a aposentadoria do futebol americano e agora em definitivo. É isso mesmo, o astro que ficou famoso no Brasil por ter sido casado com a modelo Gisele Bündchen conquistou o Super Bowl 7 vezes. Em um vídeo postado nas redes sociais, o agora ex-quarterback garantiu que está se retirando de forma definitiva. Em março de 2022, Brady havia anunciado a despedida, mas voltou atrás um mês depois e disputou mais uma temporada da NFL. Good morning, guys. I'll get to the point. Bom dia, pessoal. Vou direto ao ponto. Estou me aposentando em definitivo. Sei que foi um processo enorme da última vez, então quando acordei essa manhã, apenas decidi apertar o botão de gravar e informar a vocês primeiro. Press record and let you guys know first, so. Dono de uma carreira brilhante, Brady é o jogador que mais vezes conquistou o Super Bowl. Foram 7 troféus, incluindo 6 pelo New England Patriots, franquia que defendeu entre 2000 e 2019, e 1 pelo Tampa Bay Buccaneers, equipe pela qual jogou entre 2020 e 2022. O astro do futebol americano, que foi eleito o jogador mais valioso do Super Bowl por 5 vezes e da temporada regular em 3 ocasiões, colecionou recordes na carreira, incluindo passes para touchdown, jardas de passe e vitórias na temporada regular. Fora dos campos, Tom Brady também era conhecido por ser marido da supermodelo brasileira Gisele Bündchen, de quem se divorciou em outubro de 2022, após 13 anos de casamento. É isso aí, já ganhou bastante dinheiro, né? Pois é. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Ótima noite para você. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã.